Olá, pessoal. Vamos lá, sem perder muito tempo, análise das provas de diferentes bancas, né? Como é que eu diferencio uma banca da outra? O que é que eu devo fazer na minha preparação? Concurso anterior do meu cargo tão desejado foi Sebrasp, agora mudou para FGV, era Exaf, uma banca que nem existe mais, e aí como é que eu faço? Enfim, como é que a gente pode se preparar analisando as bancas, né? Então vamos pensar de forma estratégica sobre esse assunto. Eu resolvi inverter um pouquinho aqui a ordem. Então primeiro vamos pensar. Por que eu devo analisar as bancas, né? Porque é importante eu pensar sobre a ótica do avaliador. Eu sempre digo isso para os meus mentorados. Pessoal, tente se colocar na cabeça de quem está avaliando, né? Como é que ele faria a prova? Que questão ele traria? O que é que ele buscaria de estrutura num texto para que facilitasse a correção dele, né? O que é que ele espera ali como um texto quando você está fazendo uma discursiva? Então a gente tem que tudo sempre pensar como eu vou me colocar perante aquela banca, né? Então as bancas têm estilos bem diferenciados, mas eu vou dizer no final das contas que por mais diferente que seja, se você estiver bem preparado, você sai bem em qualquer banca, né? Identificar padrões, temas recorrentes, qual o formato da prova. Então vamos lá. Português é uma matéria que eu sempre digo, pessoal. Gente, português é um mundo, né? Se você ficar estudando todas essas regras de português, você não sai nunca. Você vai ficar só em português e não consegue avançar em nenhuma matéria. E o que você vai fazer nesse caso? Eu vou fazer português vendo as questões. Eu começo a ver questão e vejo, na banca Sebrasp está caindo muita crase. E eu estou errando muito. Eu vou lá e estudo crase. Tá eu trazendo muito aqui um pronome relativo, uso do que lá vai. Eu vou lá e estudo aquele assunto. Então eu vou olhando o que está caindo. A vírgula caiu muito, então eu vou olhar a vírgula. Mas eu não vou perder tempo decorando a regra da acentuação da palavra oxítono de tal forma. Para uma banca, talvez isso seja importante, para outra banca isso não é importante. E aí como é que eu descubro isso? Fazendo questões daquela banca, né? Então, é muito importante a gente ajustar a estratégia de estudo com base nesse estudo, né? Com base nas questões, com base na resolução de provas anteriores. Então, resumindo essa pergunta, eu vou para o final. Então, eu trouxe aqui o final da minha apresentação. Quando eu fui botar aqui para gravar, eu vou começar pelo fim. Né? Para aqueles pessoal, aquele mais apressadinho, já podem ver isso aqui, pular fora. E quem tiver mais calma, depois eu vou falar de cada uma das bancas. Então, vamos lá. Comparativo entre as bancas. O que eu vou olhar? Né? Estilo de questões. Elas são mais objetivas, são mais analíticas, são mais esticadas, elas misturam as matérias ou não. O nível de dificuldade, tem bancas que são mais difíceis, mais fáceis, mas no fundo, se você for olhar, mesmo as bancas que a gente considera fácil, ela tem questões mais difíceis e questões mais fáceis na sua prova. Qual a diferença de uma banca que vai ter questão difícil e questão fácil? Quando tem questão fácil, você não pode errar quase nada. Então, muitas vezes, para aquele aluno que se prepara, é bom uma prova difícil. Porque você tem imagem ali para errar e diferencia daquela pessoa que não estudou pouquinho, né? Diferente seria se é uma prova muito fácil, o cara estudou só 5 artigos da lei e cai esses 5 primeiros artigos da lei. Então, essa diferença é importante para você ter uma ideia de quantas questões você tem que estar fazendo. O peso de cada disciplina, tem banca que vai colocar lá a distribuição. O Sebrasp normalmente não faz isso. Então, o Sebrasp não diz que são 10 questões de português, 15 de direito constitucional, 5 de direito administrativo. Já a FGV costuma dizer quanto é de cada uma das provas. A FCC costuma dizer. Então, depende da banca e depende do concurso da banca. As bancas variam também, né? Exemplos de cargo comum para cada banca. Então, tem bancas que é mais especialista no assunto. Se a gente fosse olhar, antigamente tinha uma banca que acabou-se, né? Que é a Exaf. Ela fazia banca muito para fiscal, fazia os concursos da Receita. Então, era uma banca pesada e uma banca que normalmente concurso para auditor fiscal vinha seguindo essa linha. Estratégia de estudo personalizado. Então, como é que eu vou preparar meu estudo? Então, eu vou resolver questão específica da banca. Começo fazendo um filtro no TEC Concurso, QConcurso, qualquer outra plataforma. Começo pela minha banca. Vou resolver muita questão dela. Se eu conseguir acabar, digamos, tem aquele cara que estuda 10 horas por dia, 15 horas por dia. Então, ele é um profissional de estudo. E ele mata a matéria rápido. E como ele mata a matéria rápido, muitas vezes ele vai colocar outra banca para também estar acostumado, está se preparando para um outro momento. Monta um cronograma focado nos padrões da banca. Então, o que é esse cronograma? Você vai estar fazendo questão daquela banca. Eu não vou ficar fazendo questão de uma banca bem desconhecida. Eu posso até fazer das maiores bancas. Eu sugiro o pessoal sempre fazer isso. Eu começo com o concurso. O concurso do MPU FGV, eu vou fazer com o FGV. Matei a FGV, já estou craque nela, eu coloco um pouquinho do Sebrasp, coloco um pouquinho do FCC, porque de qualquer forma é uma outra visão, mas sobre a mesma matéria. Então isso vai ajudando ali a consolidar o conhecimento. Mas isso só se você for um aluno avançado. Aquele aluno está começando, foca somente na matéria. Simulado, importantíssimo. Não adianta só fazer questão e não estar treinando ali como é que eu vou me comportar no horário da prova. Então o simulado tem essa vantagem, ele vem todas as questões ali de um concurso, mistura as matérias. Então, uma coisa é você estar estudando
português, e só vem questão de português. Aí começa a vir crase na plataforma. Aí só vem crase. Aí você erra a primeira, a segunda, vê o comentário, você não erra mais nenhuma. Aí você, pô, tô sabendo crase. Você não tá sabendo, é porque você tá na sequência. E outra coisa é vir na prova quando você faz uma questão de português, daqui a pouco ela muda para física, daqui a pouco ela traz para estatística, daqui a pouco ela traz matemática, daqui a pouco traz contabilidade. Então, dependendo da matéria, ela vai variar muito. E é diferente a postura, a forma que você tem que estar utilizando. Então, você tem que fazer simulado. Qual o melhor simulado que existe, gente? Faça a prova. Ah, estou numa cidade que vai ter concurso para cargo de técnico de trânsito. Paga bem pouquinho, mas eu vou fazer. Por quê? Porque eu estou treinando. Quando eu fazia concurso, eu fazia sair de apaixonado por concurso. Eu fazia prova quase todo domingo. Não era porque eu era apaixonado por concurso, não era porque eu queria perder meu domingo. É porque era uma forma de eu estar treinando. E a cada concurso, não só eu aprendi a ficar chateado com o erro, né? Pô, esse concurso aqui eu errei essa questão besta, mas errei. Mas eu ia aprendendo a lidar com os problemas que acontecem em concursos. Não só a banca, mas você pode ter lá uma cadeira quebrada, você pode faltar ar-condicionado, pode não ter água, pode... Como é que se comporta, né? A própria banca tem a regra, você leva garrafinha sem papel, pode levar papel, antigamente podia levar relógio, hoje quase nenhuma permite usar relógio. Como é que ela faz com aquele papelzinho que está na parede? Eu vou ficar olhando a cada meia hora, a cada uma hora. Então isso é importante você estar simulando. Simulado, se eu não tenho muita prova na minha cidade, eu não tenho nenhuma prova, eu vou fazer simulado, imprimindo a provinha e fazendo ela completa. Essa é outra sequência. Não faça só o que você estudou. Porque muita gente fala, eu só estudei constitucional e direito administrativo, então eu só faço essas outras, deixo de lado. Não é isso, gente. Na sua prova sempre vai faltar algo que você não estudou. Você nunca vai bater o edital, ou raramente vai bater o edital. E, inclusive, eu digo que nem deve ser uma coisa que deve ser perseguida, assim como as pessoas perseguem hoje de forma apaixonada a bater o tal do edital. Certo? E aí, dicas finais para a gente encerrar. E aí, lembre que eu estou começando do fim, depois eu vou explicar cada uma das bancas. Leia o edital com atenção, essa é uma regra básica para saber como são as regras, como é que funciona, em quem você vai ser avaliado, quantas questões tem de cada banca, é certo ou errado, como é que ela funciona. Pratique questões comentadas, que é a melhor forma de você aprender. Fiz, errei, vejo como é que está comentando, vou aprendendo. Fiz, errei, vejo o comentário do professor, vou aprendendo. Daqui a pouco você aprendeu aquilo apenas fazendo questão. Veja que eu não estou só fazendo questão. Estou fazendo questão e vendo os comentários, que é nada mais do que nada menos que um pedacinho de uma aula, né? É um recorte de um assunto específico. E adapta a sua abordagem de estudo com base nas características específicas daquela banca, daquela estrutura. Então você tem que ter foco, você tem que escolher um caminho a seguir. Isso não impede que naquele caminho você mude para um lado, mude para o outro. Estou vendo aqui o papel de parede do meu computador, né? E ele tem uma encruzilhadazinha. Ele tem um caminho aqui no meio do mato, para um lado ou para o outro. Você pode seguir os dois lados, mas você tem que ter um foco. Né? Ah, eu quero ir para tal cidade, então eu vou por esse caminho que é mais rápido. Mas outro dia eu posso querer pegar aqui pela direita, eu vou chegar lá também, vou demorar e vou ver novos caminhos. Mas tendo muito claro para onde você quer chegar, certo? Então agora vamos entrar em cada banca super rápido. Eu quero terminar isso aqui dentro aí de 10 minutos. Estamos chegando aí nos nossos minutos finais. Lembrando sempre, 10 minutos acelerados. Se você vir devagarzinho, você nunca vai conseguir acabar aqui um vídeo da gente dentro do tempo que a gente está brincando, né? A gente bota aqui CESP, SEBRASP, mas lembra que o CESP já foi há muito tempo. Acho que até o pessoal mais novo nem lembra que isso era CESP. Ela costuma trabalhar com certo e errado, mas muitas vezes, ou algumas vezes, ela vem com prova de múltipla escolha. Então você tem que ler o edital para você não pensar que ia ser certo e errado e chegar lá. Não é. Quando é certo ou errado, é uma nova regra, uma certa nula errada. Então eu acertei duas questões. Errei duas, vai ficar com 0 nessa prova. E aí tem estratégias, tem gente que só marca aquelas que sabem. Tem gente que faz o contrário, ele balanceia. Teoricamente, a prova é balanceada. Então, digamos que a prova tenha 100 questões, são 50 certas e 50 erradas. Algo próximo disso. Aí você fez sua prova e com certeza você marcou 40 certas. Então, está faltando ali 10 certas para ficar equilibrado. Então, tudo aquilo que você ficou na dúvida, você vai jogar no certo. Esse é um caminho, mas você tem que calibrar essa mão. Eu não gostava dessa estratégia. O que é que eu fazia? Eu calculava que de 100 questões eu tinha que estar acertando, sei lá, 90%. E aí, para eu chegar nesses 90%, eu tinha que fazer X questões. Então, eu tinha que fazer 95, deixava 5 em branco. Dessas 95, eu errava 5, ficava com 90. Né? Então, eu fui montando minha estratégia. Nem era essa meta tão alta como eu trouxe aqui para vocês. Toma cuidado com isso. Eu sou apaixonado por esse tal de meta de percentual de acerto, percentual. O cara fica obcecado nisso e não passa em prova nenhuma. É uma banca que tem muitas questões interdisciplinares, mais analíticas e foco na interpretação e aplicação prática. Então, muitas vezes ela mistura ali, né? Ela traz uma interpretação mais trazendo para a vida real alguma situação mais prática. Leia as questões com muita atenção, essa é uma dica geral para qualquer concurso. Evite chutar se não tiver certeza. Eu prefiro esse caminho, mas, de novo, tem gente que faz
o caminho inverso. Chuta tudo ali ao contrário do que fez, considerando que o que ele fez estaria correto, estava bem balanceado. FCC é uma banca que eu gosto muito, múltipla escolha. Eu acho, o pessoal fala muito que é uma banca, né, baseada em memorização, aplicação de fórmula, muito decoreba. Eu não concordo muito com essa linha, né? Eu estou trazendo aqui um apanhado do que a gente vê de comentários da banca. Eu acho que é uma banca muito justa, inclusive. É das minhas prediletas, né? Presença de longos textos, disciplinas como língua portuguesa, mas não tanto como a FGV. Ainda eu acho que a FGV é mais pesada, um texto mais comprido, né? Mas o que você vai fazer? Pegando essa prova, de novo, você vai praticar. Você vai ter a sua visão. Cuidado com essas visões prontas do professor A, B, C, D. Você tem que ter a sua percepção e a sua estratégia. Estude temas clássicos, siga o edital de novo. Essa é a regra básica, né? E faça simulados com questões de FCC e faça simulados de prova de FCC. Mais do que somente questão, mais do que só um assunto. FGV é outra banca gigante, aí talvez junto com o FCC e Sebrap são as maiores que a gente tem. Provas criativas, com enunciados extensos de português, tem vezes que é um mundo lá de... Cansa você só lendo, aí você desiste e não sabe qual é o comando final. Tem que ficar atento ali, qual que a banca está dizendo ali no final, né? Questões que exigem interpretação e raciocínio lógico, muitas vezes. Uso de casos práticos, especialmente direito e administração. Ela gosta ali de misturar, trazer uma historinha, né? Traz uma pessoa que aconteceu alguma coisa. Mas no fundo a pergunta é algo mais prático, mais ligado à matéria. Mas você tem que estar acostumado com ela. É diferente normalmente da Sebrasp, que vem mais teoria. Mas mesmo na Sebrasp, tem vezes que você tem que saber jogar. Quando ela vem por esse caminho, isso é certo ou isso é errado, né? Na FGV não tem esse problema, é de múltipla escolha, né? Ou tem sido de múltipla escolha, nada impede que ela resolva amanhã fazer uma prova que seja certo ou errado, né? Treino de leitura dinâmica, potência e distância, que calcule o seu tempo, né? A gestão do tempo tem que ser bem feita. Cuidado para não querer fazer leitura dinâmica e não entender nada. Não é essa a proposta. É você conseguir saber que você tem X questões para você responder e você responder elas dentro do tempo. Outras bancas também aí, agora falar um pouco mais rápido de cada uma, né? IBFC, prova mais direta, é uma prova mais simples, normalmente para concursos menores, foca os conteúdos básicos do edital. Nenhum concurso vai fugir do edital, então a leitura de lei, né, de normativos é muito importante. A VUNESP já é uma banca que tem crescido, tem feito muito concurso, então questões bem distribuídas entre memorização e interpretação. Muitas vezes ela usa gráfico, tabelas. E onde é que você vai ver isso? Onde é que você vai calibrar? Porque a coisa pode ter mudado do momento que eu estou gravando, no momento que você está fazendo. É fazendo provas recentes da banca. É indo, se possível, fazer provas em loco, né? A Quadrix, enunciados objetivos, de dificuldade moderado. E veja que quando eu falo aqui de dificuldade moderada, não quer dizer que amanhã não possa ter um concurso da Quadrix com dificuldade altíssima. Mas esse é o que a gente vê no dia a dia, né? Então aí que você vai focar mais naqueles conhecimentos gerais, específicos do edital. E é isso, gente. Fechamos aí nos nossos 10 minutos, né? Eu espero que vocês estejam gostando aqui da nossa tentativa de novo de reativar o canal, de trabalhar com vocês assuntos diferenciados no mundo dos concursos. Qualquer dúvida, nos procuras, né? Lembra de ir lá, aquele joinha, né? De compartilhar, toda essa frescuragem que o pessoal aqui na internet costuma dizer que é importante. Um grande abraço, pessoal, e desejo muito sucesso nessa caminhada concurseira.